Olá, para você que parou um pouquinho aqui comigo para ouvir a palavra de Deus. Eu estava hoje no meu trabalho e o Senhor falou no meu coração, me levou a uma passagem da Bíblia muito conhecida por todos nós. O Espírito Santo, ele conversa muito comigo enquanto eu estou trabalhando, né? Então, eu venho falar um pouco do que ele tem colocado no meu coração. Lá em João 8, ele conta a história da mulher adúltera. Na época de Jesus, uma mulher que era pega em adultério era condenada à execução. Era levada à praça pública e era executada. E naquele tempo, geralmente, era pedradas, né? E aí, pegaram uma mulher no ato de adultério, né? Os fariseus, os escribas, que eram os religiosos daquela época. Pegaram aquela mulher no ato e levaram ela até Jesus. E chegaram lá e disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Colocaram ela no meio ali, na roda, né? E ali eu fico imaginando a cena. De um lado os acusadores, acusando aquela mulher. Jesus, ela no meio e Jesus na frente dela. E aí o Senhor me levou para duas realidades. A realidade dos acusadores e a realidade da mulher. E ele diz: filha, muitas vezes nós somos acusadores. Vocês são acusadores. E outras vezes vocês são a mulher. Muitas vezes nós somos aqueles acusadores. Aqueles homens estavam ali com pedras nas mãos, querendo fazer justiça, querendo que aquela mulher pagasse pelo erro dela, baseado na justiça de Deus, baseado na lei de Deus. E muitas vezes, nós, na nossa religiosidade, porque nós buscamos ao Senhor como aqueles homens, porque nós oramos, porque nós nos dedicamos à palavra, nós achamos que não temos erros, nós achamos que somos perfeitos, e nós apontamos os erros, os defeitos, os pecados dos outros. Aqueles homens estavam ali cheios de justiça própria, baseados na justiça de Deus. E queriam que aquela mulher pagasse pelo seu erro. E Jesus, ele bem conhecia o coração daqueles homens. Bem conhecia a maldade do coração daqueles homens. E aí o Senhor me levou a outra realidade. A realidade da mulher. Muitas vezes nós somos aquela mulher também. Envergonhados. Pegos nos nossos próprios erros. Nos nossos próprios pecados. Sofrendo com medo. Com medo da morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aquela mulher sabia que ia ser executada. Aquela mulher sabia que ia morrer. Então o Senhor, o Espírito Santo, ele me mostrou: filha, muitas vezes você é um acusador. Você quer apontar o erro, o pecado. E quer que aquela pessoa pague pelo seu erro. Quer envergonhar. Quer mostrar nudez. Quer humilhar. E muitas vezes você também é a mulher. Pega em seus erros, pega em seus pecados, esperando a pedrada, esperando a condenação, esperando a morte. E aí eu imaginei aquela cena toda. E eu vi um detalhe mais importante de todos. Eu vi o próprio amor. Eu vi a própria misericórdia. Eu vi a própria imagem e semelhança do nosso Pai, que era o nosso Jesus. Ele estava ali. E isso fez toda a diferença. O dono de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, que tinha todo o poder no céu e na terra, poder de condenar e poder de absolver. O único capaz de poder atirar aquela pedra porque ele não tinha pecado. E ali eu vi o amor em pessoa, humilde, simples, abaixado, escrevendo na terra. E aí quando Jesus ouviu aqueles homens que insistiam numa resposta dele, porque queriam pegar Jesus, queria ver o que Jesus ia responder diante daquilo. Creio que aquela mulher lá, morrendo de vergonha, eu creio na minha cabeça que ela estava toda sem roupa, despida,
coberta com pequenos trapos. E ele levanta. E quando Jesus, olha o que é que Jesus diz, lá no versículo 7 do capítulo 8 de João. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí Deus nivela todo mundo. Quando Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele nivela os acusadores e nivela a mulher. Meu irmão, minha irmã, são iguais agora. Os homens começaram a soltar aquelas pedras, porque eles entenderam que eles eram exatamente igual àquela mulher. Aos olhos visíveis eles não cometeram pecado, eles não cometeram adultério, eles não cometeram roubo, eles não mataram, mas em suas mentes, dentro de si, eles se sentiram acusados. E ali eles soltaram aquelas pedras. Jesus nivelou todo mundo. Porque às vezes a gente quer ser melhor. A gente acha que só que o outro comete pecado, quando nós mesmos somos cheios dele. E aí quando Jesus nivela todo mundo, aqueles homens foram embora, envergonhados, cheios de pecado e condenação. E aí só sobrou aquela mulher. E o que é que Jesus diz para ela? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse, não, Senhor, ninguém. Então ele diz, nem eu mesmo te condeno. Vai e não peque mais. E aí o Espírito Santo me mostrou, disse, vocês eram como essa mulher, condenados, fadados ao inferno, indo para a condenação eterna, envergonhados por causa do seu pecado. Aquela mulher se deparou com o autor da vida. Aquela mulher se deparou com o amor, com a misericórdia em pessoa. Assim somos nós. Quando nos deparamos com Jesus, quando nos deparamos com o perdão, com o amor do Senhor. Aquela mulher nunca mais esqueceu daquele dia. Aquela mulher ficou devendo a Jesus o resto da sua vida, porque ela merecia a morte. E ela foi absolvida. Assim somos nós também. Merecíamos a morte, merecíamos a condenação. Mas quando Jesus chega na minha vida, na sua vida, Ele nos liberta, Ele nos perdoa. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Assim como aqueles homens queriam acusar aquela mulher. E Jesus os constrangeu. E não deu à mulher aquilo que ela merecia. Na nossa visão, aquela mulher era a que merecia ser apedrejada, ser morta. E Jesus, Ele nos deixa essa lição extraordinária para nós seguirmos os seus passos. Porque muitas vezes nós só queremos condenar, nós só queremos que o outro pague pelos seus erros, pelos seus pecados. Muitas vezes somos aquela mulher envergonhada, pegos em nossos pecados, em nossos delitos. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos do perdão. Todos nós precisamos da misericórdia de Jesus, todos nós somos iguais. Que em nome de Jesus possamos desejar em nosso coração ser como Ele, ser como esse Jesus tão misericordioso, tão bom. Que nós nunca possamos nos esquecer de onde Ele nos tirou, do que nós éramos antes de Cristo. Em nome de Jesus, faça essa oração hoje. Senhor, se eu sou um acusador, se eu sou como aqueles homens, cheio de mim mesmo, só vejo pecado, só vejo erros nos meus irmãos, e quero que eles paguem pelos seus erros, pelos seus pecados, e quero, Senhor, que eles sejam punidos. Que em nome de Jesus, Senhor, venha nos perdoar, Senhor. Venha nos dar a sua misericórdia. Pai, se eu for como aquela mulher, que fui pega, Senhor, em meus pecados, em meus delitos, estou envergonhada, esperando a condenação, Pai. Perdoa-me, Pai, em nome de Jesus. Faz-me reconhecer de onde Tu me tiraste.
Abre os meus olhos e que eu possa enxergar o Senhor na minha frente. Que eu possa enxergar a tua misericórdia, o teu perdão e ter uma nova vida, Senhor. Recomeçar do zero e nunca mais pecar. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça nesse dia. Somos iguais, Senhor. Não existe pecadinho e pecadão. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor. Mas por causa do sangue de Jesus, por causa da misericórdia, da graça, da bondade, fomos livres, libertos, perdoados, Senhor. Que possamos também perdoar os nossos irmãos, que possamos, Senhor, andar em amor, em misericórdia. Em nome de Jesus. Que Deus venha trazer a paz em seu coração, assim como Ele trouxe a minha. Assim como eu ando em paz, assim como nós andamos em paz, quando nós reconhecemos que precisamos desse Jesus todos os dias e que sua graça se renova toda manhã. Por isso que nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia, ela não tem fim. Que possamos ansiar sermos misericordiosos como Ele. A Bíblia diz que os misericordiosos acharam misericórdia. Jesus, Ele não disse para aquela mulher: agora você vai andar pelada, agora você vai ser envergonhada, agora você vai pagar pelo seu erro de adultério, para depois eu poder te perdoar. Não. Jesus, Ele disse: nem eu mesmo te condeno. Muitas vezes nós queremos que os outros paguem. Nós queremos que os outros sofram pelos seus pecados. Que em nome de Jesus possamos ser como Ele. Possamos andar como Ele. Possamos amar como Ele. Amém? Que o Senhor possa lhe abençoar nesse dia, assim como eu fui abençoada. Em nome de Jesus.